Olá, me chamo Frank e agradeço por você estar aqui no canal assistindo esse vídeo. Espero de coração que goste deste conteúdo e desde já peço para se inscrever caso goste do que veja. Não deixe de comentar e compartilhar o conteúdo com o seu amigo para me ajudar a fazer esse canal crescer. Sua ajuda é sem dúvida fundamental. E caso não conheça, estou lá no Instagram com um perfil de mesmo nome. Sempre estou fazendo lives com pessoas incríveis da cena RPG. Aguardo vocês lá, hein? Fala galera, Masters and Players, beleza? Pois é pessoal, vocês já conhecem meu trabalho e desde já agradeço muito por vocês estarem aqui nesse vídeo e no canal também, com certeza. Espero que você goste do assunto, pois hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o quê? Pô, sobre RPG, com certeza, né? Hoje estou aqui na casa do meu amigo, exatamente na escada do prédio dele, falando de RPG, e acabou que surgiu essa ideia da gente fazer uma gravação falando sobre isso, mostrando um pouco de nossas experiências, né, ao longo de inúmeros cenários aí do mundo RPG. Na internet, esse meu amigo é conhecido como o Cavaleiro Templário, então ele tem muita coisa com certeza para falar para vocês. Como é que você tá, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem, Frank, meu amigo. Boa noite aí pra geral. Vamos trocar uma ideia aí, eu espero que vocês gostem. Vai ser maneiro. Vamos tentar sintetizar aí 30 anos aí no papo de quase 30 anos de RPG. É isso aí, cara. Pô, muito mais tempo que eu. Tô há 20... Acho que vou fazer 26, 20 e poucos anos aí jogando RPG. Comecei bem tarde, né? Comecei pouco depois dos anos 2000. Mas é o seguinte, temos umas pautas aqui separadas pra gente poder trocar essa ideia. E é o seguinte, meu querido amigo Templário, eu quero que você nos diga o seguinte: por que o RPG era tão mágico nos anos 80 e 90? Você consegue explicar isso pra gente? Diz aí. Bem, posso falar no caso dos anos 90, metade de 90 foi quando eu comecei, né? E mágico porque eu acho o seguinte, que o RPG hoje, devido à internet, teve uma maior difusão, está bem consolidado, né? E naquela época, como o RPG estava começando, nos anos 80 no caso, mas nos anos 90 é que houve um boom mesmo, tanto com eventos e para a divulgação do RPG. Então aquilo tudo era uma grande novidade. Sim, sim. Né? Uma grande novidade. Eu me lembro como se fosse hoje. Para o pessoal da antiga, que o pessoal conhece, provavelmente já viu, já jogou o D&D da Grow, até o 5º nível. Isso é velho. Ele era uma edição de luxo, tinha até um dragão vermelho na capa, muito legal. Eu me lembro que um amigo meu comprou esse livro, levou lá em casa, e aí eu fiquei fascinado, olhei aquilo. Mas qual era a versão? Já era a versão traduzida ou era a versão em versão inglês traduzida? Ainda? Ah, é legal. Ainda já era a versão traduzida. Era a versão traduzida. Eu acho que foi o primeiro livro do AD&D, né? Traduzido no Brasil. Pô? Acho que foi o primeiro. Foi o primeiro traduzido no Brasil. E aí ele levou lá em casa, né? E é uma edição de luxo. E aí a gente começou a dar uma olhada, tal. O que é isso? Pô, o dragão assim me despertou assim uma coisa assim, a capa legal. Falei, pô, isso é muito maneiro, né? Mas deve ser um jogo tipo Banco Imobiliário e tal. Algo semelhante assim. Vamos ver qual é, né, cara? Aí tal, a gente foi investigando a caixa e tal. Achamos uns cartões assim com as figuras, um duende, um anão. Só pra galera entender, esses cartões que ele tá falando eram fichas, né? Eram fichas com um jogo já com uma história já, né, definida e aí facilitada só para o mestre, apreendendo ali a mecânica do jogo, narrar com tranquilidade. Ele não teria nem muito esforço para poder mestrar. No caso, o background já vinha dos personagens, já vinha com as fichas. Já vinha com as fichas, já vinha com um pequeno background tal. E facilitava, era um jogo mesmo para introduzir no mundo do RPG. Uhum. E aí tal, a gente foi dando uma olhada, foram vendo ali umas figuras ali, interessantes, bem legais e aí a gente, olhou um pra cara do outro, mas como é que isso aqui funciona, né? Até que a gente achou uns bonequinhos, né? Umas miniaturas? Umas miniaturas, né? Umas peças assim, até de metal, muito bem feitas, assim. E a gente ficou, cara, como isso vai dar?
E aí, tá, ficamos um olhando pra cara do outro, mas deve ser igual o Banco Imobiliário, vamos ver como é que é aqui, né? E a gente tinha tudo 13, 12, mais ou menos ali, né? E a gente tinha pouca leitura também, né? O pessoal dos anos 80, pelo menos os que eu conheci, já tinha um conhecimento, já tinha um cabedal ali de leituras ali, pô, legal, conhecia bem, já tinha lido sobre o Tolkien e Dragonlance, por aí vai. E a gente não, nada, a gente não sabia nada, só tinha visto alguns filmes assim. RPG ali era uma grande novidade. E aí a gente começou a quebrar a cabeça. Até porque também, eu não sei se você concorda comigo, Eduardo, que principalmente na década de 80, né? Não tinha esse negócio de internet, né? Não tinha esse negócio de vou ali no Google pesquisar o que é RPG, né? Vou ali no Google pesquisar o que é montar um cenário, vou lá pesquisar o que é um grupo de RPG. Não tinha isso, né? Não tinha, no caso, o pessoal descobria na marra mesmo. Na marra, então a gente não tinha essas facilidades, como o Frank acabou de dizer agora. A internet, facilitou muito a difusão do RPG, né? Sim. Não somente pro achado de novos cenários, como também pra explicação o que é de fato o RPG, o que é a essência do RPG de fato. Com né? certeza. Na época dos anos 80, cara, era aquele negócio, era um tempo totalmente underground, não sei se tu concorda, Eduardo. Acho que até fim dos anos 90 ainda era um pouco underground, embora a internet já existisse, né? Não era todo mundo que tinha. Com certeza. Mas o que acontecia? Dava pra você ir na banca de jornal comprar revista. Verdade. Dava pra você se informar pela revista, tanto em questão de novos cenários de jogo, como também sobre eventos de RPG, eventos de anime principalmente também na época. A revista Dragão a revista Dragão nessa época... E essa é pra quem é da antiga, só vai saber quem é a revista Dragão, quem é da antiga. Com certeza. E a revista Dragão prestou um papel muito grande que viria a prestar depois a internet, no caso, né? Mais difundida. Depois dos anos 90, né? Assim, a partir do 2000 pra frente, aí as revistas pararam de circular, né? Sim. Mas nessa época... A revista Dragão era a internet de papel da nossa época. Isso mesmo. Formava muito bem. Dava ótimas sugestões, só que nessa época, em 95, no caso, 95. Não conhecia nada, só vinha tomar contato com a revista Dragão quase em 98, né? Muito depois. Então a gente estava assim, sem saber nada, a gente só via lá as figuras lá legais, né? Que era preto e branco, não era colorido. Era preto e branco. Não era colorida. E eu acho assim, que essa parada do mágico, por exemplo, 80 e 90, eu acho que tudo aquilo que a gente não conhece torna a coisa um pouco mágica. Por quê? Com certeza. Se você não consegue identificar, por exemplo, na época, né? Perfeito. A gente se colocando nos anos 80, você não consegue identificar o que de fato é o RPG, não tem muito problema, porque você vai ter aquela estranheza de fato de primeira. Sim. Mas depois que você começar a entender que é um negócio de contar histórias ali, sentar com os amigos e tal, e rolar os dados quando assim for necessário, né? Tem toda uma pegada muito diferente, porque a magia dos anos 80 era não somente no RPG, no caso, nas casas das pessoas, né? Como também no cinema. Havia muito filme de fantasia na época, né? Tinha Cru, tinha verdade. como é que é? O Willow na Terra da Magia, sim. né? Não Senhor dos Anéis veio muito tempo depois, mas havia algumas animações, né, Eduardo? Do Senhor dos Anéis antigo de 76, sim. eu acho. De 70 e 80 também. 70 e 80, Parece, né? Então era tipo uma coisa mágica que quando chegava pra gente, tinha um Abismo Mágico também, eu tenho que mencionar esse filme, que é com David Bowie, que é fantástico, o Abismo. Sim, já ouvi falar desse filme. Nunca é vi, muito bom esse filme, é muito legal. Sempre... E entre outros também de fantasia. Então a década de 80 ela é uma década do mundo de fantasia e do cyberpunk. Sim, verdade, também. É verdade. Tem muita coisa, tanto que se eu não me engano o cyberpunk foi lançado na década de 80. Sim, RPG. O GURPS Cyberpunk. Shadowrun, acho que era mais ou menos aí, acho que já na minha época, um pouco antes, eu acho. Shadowrun também, que é um jogo de cyberpunk também. Quem é da antiga sabe qual. Então, assim, eu acho que, claro que eu não sou o dono da verdade, tô longe disso, mas eu acho que o que fazia o RPG mágico na época era aquele negócio de você não conhecer.
Com era certeza. aquela coisa de você descobrir pouco a pouco, né? Porque Isso como mesmo. diz o grande ditado, o homem teme tudo aquilo que ele não conhece, né? Perfeito, perfeito. Então, no caso do RPG, não é que a gente vá temer o jogo, mas a gente vai ver aquele negócio com estranheza, que depois a gente vai se acostumando, e o negócio vai ficando mágico e a parada vai se entranhando na gente, que quando a gente percebe, a gente já tá jogando de segunda a segunda. Inicialmente foi tudo que você falou mesmo, assim, a gente tomou, tivemos aquela estranheza inicial, e aí, como é que vai ser, como é que a gente vai jogar isso aqui? E aí a gente quebrou a cabeça por muito tempo, até que na rua em que eu morava, né, junto com esse amigo, tinha um rapaz que ele tinha acabado de se mudar, que ele veio de uma rua, né, próxima também, que ele já tinha tido uma experiência. Ele era um pouco mais velho, acho que ele tinha uns 16, 17, o nome dele era até Ricardo. Ele tinha uma experiência, ele já tinha jogado, inclusive com o pessoal, com um grupo bem antigo lá dos anos 80, o D&D, né, que é esse da Grow é um livro de introdução. Masters and Players, calma que tem mais do papo vindo por aí. Até então, muito obrigado por você ter ficado aqui com a gente até o final. Aguarda que tem mais, hein?